Graça e paz, igreja. Mais uma quarta-feira, mais uma reunião de oração. Eu espero que você esteja bem, tenha orado pela sua vida. O texto que eu quero compartilhar com vocês nessa quarta-feira é um texto sobre oração. Um texto muito conhecido. Ele se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus: Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. E qual dentre vós é um homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que estás no céu dará bens aos que lhe pedirem? Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, para que porque esta é a lei e os profetas. Vou repetir. Porque tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Eu gosto muito desse texto, porque Jesus, como foi ministrado nos outros dias, Jesus veio para cumprir a missão, que é estabelecer o reino de Deus. Ele veio em sacrifício pelos nossos pecados, os pecados da humanidade. E Jesus, nos evangelhos, ele não tem só uma função de curar as pessoas e de falar do reino. Jesus, ele vem ensinar, né? Ele vem ensinar das coisas que estão no coração de Deus. E esse texto, essa parte sobre a oração, ela fica junto, né, de um bloco que fala sobre ensinamento, que começa a partir do capítulo 5. A partir do capítulo 5 de Mateus, é o texto do Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. Então, Jesus vem falando sobre os bem-aventurados, né? E depois Jesus ele fala sobre a importância da lei. Depois Jesus ele vem falando sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre fazer juramento, sobre vingança, sobre socorrer os necessitados, sobre jejum, sobre riquezas, sobre os cuidados da vida, sobre o julgamento do próximo. Fala também sobre a oração, fala sobre a porta estreita e larga, né? Fala sobre o caminho aí, né? Do reino, né? Que andar com Jesus é entrar pela porta estreita. Fala dos falsos ensinadores, né? Dos falsos ensinamentos. E fala sobre a Casa na Rocha, né? Que foi a mensagem que eu preguei quarta-feira passada. E ele encerra esses ensinamentos, né, no final do capítulo 17. E o que eu penso que é interessante, e aí eu quero já destacar para você que está me ouvindo sobre oração, é que a oração, ela precisa ser um hábito. Aqui no versículo 7 do capítulo 7 diz: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Então a oração, ela precisa ser feita, ela precisa fazer parte da nossa rotina. A oração, ela precisa ser algo, né, como um hábito nosso, como nós que temos o costume de levantar, nos alimentar, né, algumas vezes ao dia, de tomar banho, de nos cuidar do nosso corpo físico, alimentar o nosso corpo físico. A oração também, ela tem que ser um hábito nosso, um alimento espiritual, um alimento para a alma, porque sem oração nada acontece.
John Wesley, em uma citação dele, fala que que Deus não faz nada a não ser em resposta à oração. E também fala, quanto mais oração, mais poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Nós, como cristãos e cristãs, temos que deixar esse mau costume de achar que quem ora é somente a figura pastoral. Nós precisamos ter, como hábito diário a oração. E aqui Jesus ele fala, o que é oração? É você pedir, é você buscar, é você insistir. Quando ele fala pedir, buscar e bater, e aí eu quero trocar o verbo bater por insistir, por persistir na oração, essa é a dinâmica da oração. Você pede algo, você busca aquilo e você insiste naquilo. Jesus ele fala, olha, aquele que pede, dar-se-vos-á, aquele que busca, ele vai encontrar. E aquele que bate, aí no sentido de bater a porta, aquele que bate, abrir-se-vos-á, aquilo que está fechado. Aí, às vezes, a gente fica pensando, por que eu desejo aquilo e aquilo não aconteceu? Porque o desejo ele tem que transpor, ali, o desejo ele tem que transpor, ele tem que ir para a ação. A oração é justamente isso, orar e agir, oração. Então, é necessário que aquilo que você deseja, anseia, que você fale para Deus, Senhor, olha, eu desejo isso, o desejo do meu coração é esse. Enquanto eu não ver isso acontecer na vida de tal pessoa, eu não vou parar, Senhor, de buscar a tua face, de insistir, porque uma hora isso tem que ser aberto, uma hora o coração deste homem, uma hora o coração deste filho, uma hora o coração desta filha, uma hora o coração desta mulher, uma hora o coração deste homem, ele tem que se abrir para a tua palavra. Por isso que o Senhor fala, insista em oração, peça, busque a oração. Nesse ensinamento que Jesus fala, que começa a partir do capítulo 5 e se encerra no capítulo 7, nem aqui no Evangelho de Mateus, o Senhor ele fala sobre 2 vezes sobre oração, para você ver que oração não é um tema corriqueiro, a oração ela é importante. Ele fala sobre oração no capítulo 7, no versículo 7 ao 12, e fala sobre oração no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 15. E no capítulo 6, versículo 6, diz assim, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e teu pai que vê secretamente te recompensará. Aqui ele está falando sobre a oração, como ela deve ser feita. Por quê? E eu quero contextualizar isso aqui com vocês. Por que Jesus fala, sobre a oração, e ele fala, que quando a gente orar, para que a gente não seja que nem os hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Por que Jesus ele fala sobre isso? O povo judeu, que também é um costume do povo do Oriente Médio, eles têm um costume de orar. Então, da mesma forma que eles se alimentam algumas vezes ao dia, eles oram também ao dia. E é homem, é mulher, e é criança, e é adolescente, é jovem. Eles têm o costume da prática da oração. Isso já é ensinado. Isso já é algo comum. Da mesma forma que as crianças lá brincam, as crianças têm um momento para orar. E vêm os pais orando, dobrando o joelho. Literalmente dobrando o joelho no caso do islamismo. Então, eles têm essa prática de oração.
né? E aqui o judeu também tem essa prática de oração. O judeu, ele, ao se colocar ali em oração, diferente de nós cristãos, diferente dos muçulmanos, né, que se ajoelham, em alguns casos para orar, o judeu ele ora de pé. É uma lei do judaísmo. Eles oram em local plano, ou seja, eles têm que estar de pé, eles não podem estar sentados, eles não podem estar deitados. Para o judeu isso é falta de reverência ao eterno, né? Que eles chamam de Deus. Eles falam eterno. Então, o judeu, ele tem esse costume de orar de pé. E as orações dos judeus são feitas na sinagoga, né? E dentro das sinagogas eles fazem essa oração de pé, ou fazem essa oração, né, como Jesus falou ali, nas esquinas, né? Ou seja, faz as suas orações no horário, eles têm um horário para isso. Então, o que acontecia naquela época? Eles oravam e aí as pessoas viam que eles estavam orando, né? Mas Jesus ele sabia também que tem uma questão aí, né? Que acontecia com aqueles judeus, né? Eles oravam para que as pessoas vissem que eles eram pessoas piedosas, né? E aí Jesus fala, mas vocês, quando orar, né? Entra no teu quarto. Jesus está falando, você não pode orar na sinagoga ou você não pode orar na esquina, mas você também tem que orar na sua casa. É isso que Jesus estava falando. Né? O contrário de nós hoje no Ocidente, cristãos, com um outro tipo de fé, a nossa fé é diferente da fé judaica. Nós cristãos, a gente tem costume de orar, diferente do judeu, né? Mas a gente também ora nas igrejas, também evangelizamos nas ruas e oramos nas esquinas. Mas o Senhor, ele fala, ora na sua casa. O ensinamento que Jesus estava querendo dar era para a pessoa orar em casa. Ou seja, não ora num local onde é um local só de oração. Ou seja, eu só vou orar na igreja, na reunião de oração. Ou eu só vou orar quando naquele momento do culto tiver oração. É o momento que eu fecho meus olhos e oro. Jesus está falando, não é só nesses momentos que se deve orar. Mas você, quando orar, entra no teu quarto e ore. É isso que Jesus está querendo dizer. Aquele momento do culto, aqui no caso o exemplo do judeu, o momento da sinagoga, o momento da esquina, não é um momento lá, né? Não é só naquele momento que você deve orar. Você deve orar na sua casa. Você tem que fechar lá a porta e orar. E o Senhor que Ele está vendo, Ele vai te recompensar. Agora, com as nossas igrejas fechadas por conta do coronavírus, isso está mais latente em nós, né? A oração está mais latente. Quer dizer, eu orava na igreja, e agora, o que eu vou fazer? Tem que orar dentro de casa. É isso que Jesus está falando. Agora, a sua casa é a igreja. Você é a igreja. E aqui Jesus fala, olha, se você orar, se você pedir, se você buscar, com certeza você vai encontrar. Com certeza aquilo que você pedir vai ser dado. Com certeza aquilo que você insistir em oração, aquilo que está fechado vai ser aberto. Esse é o primeiro ponto. E aí Jesus, ele no versículo 8 do capítulo 7, ele insiste, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Ou seja, se você não pedir, se você não buscar, se você não bater, nada vai acontecer. Sabe, igreja, assim, pastora, quer dizer que eu não devo pedir, fazer mais pedido de oração? Não, você tem que pedir.
Se tem homens e mulheres de oração na qual você confia, você pode pedir, olha, ora em favor da minha família, né? Ora em favor de mim, ora em favor da minha causa. Mas o Senhor fala também que nós mesmos devemos orar pela nossa causa. Não vou dizer que eu, como pastora, não faço algum pedido de oração. É claro que eu peço, olha, ora por mim. Mas todo dia eu estou orando. E todo dia mesmo. Todo dia mesmo. Todo dia a gente faz a nossa devocional em família, aqui em casa. Todo dia mesmo. Porque diz um hino que um louvor que eu sempre escutei de criança, a começar em mim quebra coração. Então, a começar na minha casa, a começar na minha vida, eu tenho que viver aquilo que eu acredito. Não adianta a gente falarmos que somos cristãos e cristãs se a gente não vive aquilo que a gente acredita. Se a gente não abre a Bíblia uma vez no dia para ler. Que espécie de cristão e de cristã é essa que não sabe nem aquilo que está escrito na palavra? A começar em mim, a começar na minha casa, a começar na minha postura. E aqui Jesus ele fala algo assim, tremendamente, é algo tremendo, algo assim que traz consolo ao nosso coração. Eu quero destacar esse segundo ponto. Ele fala assim, no versículo 9. E qual dentre vós que é homem que pedindo-lhe pão o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Então o Senhor ele fala, Jesus ele destaca da seguinte forma, que se os seres humanos que são maus, que têm o mal dentro de si, porque Deus não tem mal dentro de si, Deus ele é acima do bem e do mal. Quando a gente fala que Deus ele é soberano, o que é ser soberano? É ser sobre, é ser acima do bem e do mal. Então, se a gente que tem o mal dentro de nós, quando o filho nos pede algo, a gente dá algo bom, imagine Deus. Então, o Senhor está falando, insiste em oração comigo, porque eu tenho algo bom para te dar. É isso que Deus está falando. Insiste em oração. E ele fala assim, se você, e aí eu quero que, se você está me ouvindo, e é um jovem, e é uma jovem que já é pai, que já é mãe, ou você que é um adulto, um jovem adulto, né, que está me ouvindo, que é pai, que é mãe, aquilo que o seu filho te pede, que a sua filha te pede, mesmo não tendo condição, primeiro dinheiro que entra dentro de casa podendo, você dá aquilo que você pede, que o filho pede, que a filha pede. Eu falo isso porque aqui em casa é desse jeito, eu tô com desejo de comer algo, eu falo, tô com desejo de comer isso. E falo em voz audível, falo. Né? Não fico com aquilo no meu coração, comento. Daqui a pouco vem minha mãe e compra e me dá. É isso. Porque eu falei em voz audível, ele escutou, foi ali na padaria, pai, foi lá. Tô, filha, aqui, você não estava com desejo de comer isso? Mais engraçado do que esse exemplo que eu vou dar um outro exemplo. Eu creio que Deus faz a mesma coisa. Joel, o esposo da minha mãe, ele antes de comprar algo, ele fala, você não quer isso, não? Deus, ele às vezes, né? A gente nem tá pensando naquilo de bom e Deus, ele faz, que nem o Joel faz comigo. Você não quer isso, não? E traz. Aqui, eu trouxe para você. Deus, ele faz isso. Mas ele faz isso para quem é íntimo. Deus faz isso para quem, né, é aquele filho, aquela filha que na sua rotina, por mais pesada que seja, retira um tempo para orar, para buscar, para conversar com o Senhor. Isso requer intimidade. E o Senhor fala da mesma forma que você, como pai, como mãe,
Procura dar coisas boas ao seu filho, à sua filha. Procura dar aquilo que o seu filho e a sua filha pede e necessita. Quanto mais Deus. Deus, ele tem coisa boa para te dar. Mas é necessário você, como filho e filha do Senhor, insistir, buscar a face do Senhor. Jesus no versículo 11, ele fala sobre isso. Quanto mais o Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Então Deus, ele tem esse costume de dar as coisas que os seus filhos pedem, mas que pedem em oração. A gente precisa ter essa prática de oração. A gente precisa orar ao Senhor. E aí, finalizando o nosso podcast, a nossa mensagem, né? Diz assim no versículo 12: portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque essa é a lei e os profetas. Então Jesus, ele termina esse segundo ensinamento sobre a oração como algo, olha, aquilo que você quer que as pessoas façam por você, aquilo que você quer que Deus faça por você de bondade, de misericórdia, você precisa fazer isso pelas outras pessoas. Sabe, é muito fácil. Eu gosto muito desse versículo 12, porque ele é um versículo de referência, ele é paradigma. Ele fala assim, Jesus fala assim, aquilo que você quer de bom, que as pessoas façam para você, você tem que fazer pelos outros. É muito fácil cobrar as outras pessoas por algo. É muito fácil cobrar outra pessoa por algo, né? Muito fácil cobrar. Eu digo e repito algumas vezes nas ministrações da palavra que eu dei, né? Como pastora, as pessoas, para mim, pessoas que cobram uma ou outra por algo, deveria trabalhar telemarketing de cobrança, né? Porque sabe cobrar que é uma beleza, mas não gostam de ser cobrados. E o Senhor fala, ó, da mesma forma que você quer que as pessoas te tratem assim, que as pessoas fazem, cumpra com aquilo que estabeleceu, com aquilo que precisa ser feito, assim você tem que fazer também. Não adianta você pedir algo, você cobrar algo que você não faz. É isso que Jesus está falando. Não adianta você cobrar algo que você não faz. Não adianta você querer que as pessoas façam isso para você e você não faz isso. É isso que Jesus estava querendo dizer aqui. E aí, por isso que ele complementa falando da porta estreita. Ele fala assim, ó, larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Ele fala sobre isso. E ele fala porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida. Ou seja, aquilo que leva à vida, ele é difícil de fazer, é estreito, é complicado, porque requer de mim uma ação. E o evangelho, ele vai mais do que isso ainda. O evangelho fala assim, é para você fazer as coisas, mesmo que a outra pessoa não faça. O evangelho é mesmo uma porta estreita. Mas com certeza leva a salvação, porque vai salvar você da mediocridade. Vai salvar você de ser humano, de ser um ser humano mesquinho, um ser humano, né, incapaz, que só quer as coisas, mas é incapaz de se doar ao outro. A salvação, ela perpassa pela doação para com o outro, pelo amor para com o próximo. Então, eu quero falar hoje para você encerrar agora esse nosso podcast que a gente vai orar. Insista em oração com o Senhor.
Insista, ore, busque a face do Senhor, porque Ele tem coisas boas para te dar. E aquilo que você quer que as pessoas façam para você, faça você para as outras pessoas, porque você vai estar cumprindo a lei. Mas se você fazer as coisas, mesmo que as pessoas não estão fazendo, você vai estar na graça. Então esteja na lei, mas esteja também na graça. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, nós nos colocamos como Tua igreja, Deus. E a gente quer, ó Pai, como os Teus filhos, como as Tuas filhas, Senhor, insistir. A gente quer, Senhor, não ter essa barreira. Às vezes, Senhor, o Teu filho e a Tua filha têm uma barreira muito grande de se chegar, de orar, buscar a Tua face, porque não tem um costume de fazer isso. Porque se sente envergonhado, porque acha que pode conquistar as coisas na força do próprio braço, Senhor. Senhor, venha colocar no coração da Tua igreja um coração quebrantado, um coração humilde, um coração, ó Deus, que está disposto a Te obedecer e a fazer a Tua vontade e a fazer os Teus ensinamentos. Senhor, eu quero colocar diante de Ti também, meu Deus, todas as famílias, ó Pai, em especial as famílias da Igreja Metodista e Vicente de Carvalho. Esteja fortalecendo este homem, fortaleça essa mulher, dê-lhe esperança. Mas eu quero mais, Deus, como pastora dessa igreja, como Tua filha, Senhor, como íntima Tua em oração. Pai, eu quero Te pedir, Espírito Santo de Deus, nesta quarta-feira. Dê aos Teus filhos e às Tuas filhas fome e sede da Tua palavra, para que eles possam buscar a Tua face, para que eles possam ter intimidade em oração, conhecer esse Deus que diz que conhecer a Ti, Senhor, porque eles dizem que crê em Ti, que eles possam Te conhecer, porque se a Tua igreja conhecesse o Deus que ela diz servir, ela não precisava estar nessa situação. Senhor, dê fome e sede para os Teus filhos da Tua palavra. Dê a eles força, dê a eles sabedoria. Proteja, Senhor, do mal quando este pai de família sair, quando esta mãe de filhos e filhas saírem de casa para ir por serviço, quando eles saírem, Senhor. Que o Senhor proteja debaixo da Tua graça, da Tua mão poderosa. Senhor, cura os enfermos da nossa casa, dos enfermos, Senhor, fisicamente falando. Ah, Deus, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor é Jeová Rafa, o Deus que cura. O Senhor também cura aqueles que estão, Senhor, abatido e abatida espiritualmente, que está abatido também na alma, Deus. Cura os Teus filhos, Senhor. Cura os Teus filhos e prospera os Teus filhos e as Tuas filhas. Eu te peço isso, Senhor, nesta quarta-feira. E sei que o Senhor é Deus que muda a história. Então muda, Senhor, a nossa história. Nos dê, Senhor, a Tua graça. E, Senhor, nos revista do Teu poder. E eu quero encerrar esta oração, ó Pai, com a oração do Pai Nosso que o Senhor ali nos ensina no capítulo 6 de Mateus, que diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Recebamos a bênção, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e nela permaneça. Amém? Até o nosso próximo encontro, igreja. Que Deus possa te abençoar.